Hoje falando sobre os índios na América. Milhões de pessoas indígenas viviam na América quando a viagem de Cristóvão Colombo, de 1492, iniciou o período histórico de contato europeu em larga escala com a América. O contato dos europeus com o chamado Novo Mundo levou à colonização europeia da América com os milhões de imigrantes, livres e forçados do Velho Mundo. Após a viagem de Colombo, a população dos povos indígenas teve um colapso. O grau e as causas desse declínio populacional, não há muito tempo, objeto de controvérsia e de debate. A passagem dos 500 anos da viagem de Colombo em 1952 voltou a dar atenção aos clamores dos povos indígenas de quem foram vítimas de etnocídio e destruição de sua cultura. Há 5 séculos, os portugueses chegaram ao litoral brasileiro, dando início a um processo de migração que se estenderia até o início do século XX, e paulatinamente foram estabelecendo-se nas terras que eram ocupadas pelos povos indígenas. Estamos aqui com a nossa pesquisadora Brenda Nascimento, que vai dar mais informações sobre o assunto. Bom dia. Bom dia. Fale mais um pouco para nós sobre a colonização dos povos indígenas. O processo de colonização levou à extinção de muitas sociedades indígenas que viviam nos territórios denominados, seja pela ação das armas, seja pela decorrência do contágio das doenças trazidas por países distantes, ou ainda pela aplicação de políticas visando a assimilação dos índios à nova sociedade implantada com forte influência europeia. Obrigada. Obrigada. Agora vamos às ruas com a nossa repórter Vanessa Viana. Bom dia, Mariana. Embora não se saiba exatamente quantas sociedades indígenas existiam no Brasil na época da chegada dos europeus, há estimativa sobre o número de habitantes nativos naquele tempo, que varia de 1 a 10 milhões de indivíduos. Números que servem para dar uma ideia da imensa quantidade de pessoas e sociedades indígenas inteiras exterminadas ao longo desses 500 anos, como resultado de um processo de colonização baseado no uso da força por meio da política de assimilação e das guerras. Yo! Ora pois, 22 de abril, século XVI, Salve Dom João, Carlota Joaquina, Mina Firmeza, desses reis, vamos chegando de assalto, século XVI, rap pesadão português. Eu faço rap lusitano pesadão, vou desembarcando por aqui descendo a mão. Eu chego aqui e só encontro um bando de pelacatos, vagabundos preguiçosos arrombados, índios traiçoeiros, trairinhas, tentando nos acertar por suas flechinhas. Com fome, eu vim aqui descer o pau, a porrada vai cantar, mas que o Roberto Leal. E ai desses viados que tentarem me enfrentar, vou encher-los de pancada até eles se cagarem. Vida louca lusitano maluqueiro, e é bom esses índios ficar ligeiros. Isso aqui não é brincadeira, nem o programa da Xuxa. Eu resolvo minhas tretas a garrucha. Ouça o som dos índios tomando porrada de Cabral. Ouça o som dos índios tomando porrada de Cabral. Dezenas de milhares de pessoas morreram em consequência do contato direto e indireto com os europeus e as doenças por ele trazidas. Doenças hoje banais, como gripe, sarampo e coqueluche, e outras mais graves, como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes sociedades indígenas inteiras, por não terem os índios imunidade natural a estes males. Agora, Grace Kelly. Obrigado, Brenda. Os primeiros imigrantes europeus ofereciam 2 explicações principais para o declínio populacional dos nativos americanos. A primeira foram as práticas brutais dos conquistadores espanhóis, como foi registrado pelos próprios espanhóis, cujos escritos retratam vividamente as atrocidades cometidas para com os nativos pelos espanhóis. A segunda explicação era uma aparente aprovação divina, segundo a qual Deus tinha removido os nativos como parte do seu plano divino, com o objetivo de dar mais espaço para uma nova civilização cristã. Muitos nativos americanos viam seus problemas em termos de causas sobrenaturais ou religiosas. Os acadêmicos acreditavam agora que, entre vários fatores, as doenças epidêmicas foram, de longe, a maior causa do declínio populacional dos nativos americanos. Mariana Santos. As doenças começaram a matar imensos números de americanos indígenas,
pouco depois de os europeus e africanos começarem a chegar ao Novo Mundo. Uma razão para o fato de um número de mortos ter sido subestimada é que, de acordo com a teoria geralmente aceita, as doenças chegaram antes da imigração europeia e mataram grande parte da população antes de observações europeias terem sido feitas. Muitos imigrantes europeus que chegaram após as epidemias já terem mortos números maciços de nativos, assumiram que os nativos tinham sido sempre pequenos em número. A escala de epidemias ao longo dos anos foi enorme, matando milhões de pessoas, cerca de 90% da população nas áreas mais atingidas, criando a maior catástrofe humana da história, provavelmente exercendo mesmo o desastre de peste negra que matou 1/3 da população da Europa entre 1347 e 1351. Quando se observa o mapa da distribuição das populações indígenas no território brasileiro de hoje, pode-se ver claramente os reflexos do movimento de expansão político e econômico ocorrido historicamente. A maior parte da sociedade indígena que conseguiram preservar suas línguas vive atualmente no norte, no centro-oeste e sul do Brasil. Nas outras regiões, elas foram sendo expulsas à medida que a urbanização avançava. Voltamos aos estudos. Obrigada, meninas. Hoje, no Brasil, vivem cerca de 460 mil índios, distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,25% da população brasileira. Cabe esclarecer que este dado populacional considera tão somente aqueles indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além desses, há entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Há também 63 referências de índios ainda não constatados, além de existirem grupos que estão requerendo o reconhecimento da sua condição indígena, junto ao órgão federal indigenista. O nosso jornal Bora Bora News fica por aqui. Fique agora com a nossa programação local. How?